Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? 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 Sim, Senhor. Fecha teus olhos e abre o teu coração. Sim, Senhor. Quem é esse? O Rei da Glória. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Entra, Senhor. Sim, Senhor, nós abrimos o nosso coração. Sim, nós abrimos o nosso coração. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus.
seja o teu nome, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Vamos bradar essa noite nesse lugar. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei? Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Para aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Abro o coração para o Senhor essa noite, para que entre o Rei, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, para que entre o Rei Senhor Jesus. Queremos convidar a amada igreja a abrir a palavra viva e poderosa do nosso Deus. Nós estaremos refletindo no livro de Apocalipse. Apocalipse. Amém? Glória a Deus por isso. Eu espero que ninguém aqui tenha pseudos apocalípticos. Há pessoas que quando ouvem falar no livro de Apocalipse, elas já ficam assustadas, não é? Mas nós nos alegramos e devemos nos alegrar ainda mais, porque Apocalipse significa revelação. Esse é o significado dessa expressão, Apocalipse. É o livro da revelação. Revelação das últimas coisas, revelação de Deus ao seu povo sobre o tempo do fim. E esse livro, ele veio a ser escrito por João, o apóstolo João, o apóstolo amado, e ele veio a ser desenvolvido na ilha de Patmos, onde ele estava exilado, e de repente João acompanhou diversas visões, e na medida que essas visões aconteciam, o próprio Cristo ressurreto, glorioso, dizia a João: escreve estas coisas, porque são fiéis e verdadeiras. Eu atribuo uma atenção maior ao livro de Apocalipse, não que seja melhor do que os demais, entenda? Não que seja melhor, mas eu atribuo uma atenção maior, porque primeiro se trata de um livro de revelação. A Bíblia diz que Deus não faz nem permite nada sem antes falar aos seus servos. Então Deus se revelando de uma forma muito íntima, de uma forma muito pessoal, de uma forma bem particular e verdadeira ao seu povo. O segundo motivo é que Jesus nunca pediu para ninguém escrever nada. Mateus escreveu, Marcos escreveu,
João escreveu, Lucas escreveu aquilo que eles tiveram como experiência e tentaram traçar uma biografia da vida de Cristo. Pelo menos Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinóticos, cujo sentido da palavra é sinônimo, semelhante. João já tem o intuito de fazer uma carta mais universal, mas é verdade que Jesus nunca escreveu, nem pediu para que ninguém escrevesse nada. A igreja, no decorrer, através dos apóstolos, sentiu a necessidade de escrever. Todavia, por essa razão, chama a atenção o livro de Apocalipse, porque é o único momento em que Jesus diz à igreja: escreve. E se você parar para prestar atenção, você vai perceber diversas vezes Cristo dizendo: escreve, escreve. Ou seja, Ele insiste que nós venhamos conhecer. Alguns dizem, e eu não vou adentrar na escatologia do livro de Apocalipse, que é um livro difícil, concordo. É um livro complexo, concordo, porque a Bíblia ela tem 3 linguagens: literal, a figurada, que também é simbólica, e a alegórica. E Apocalipse está cheio de simbologismo e também de alegorias. É complexo? É. Mas não é incompreensível. Caso fosse, não haveria sentido de ter sido escrito. Se está escrito, é porque Deus evidentemente deseja que nós venhamos conhecer. Amém? Posso ouvir um amém? Os irmãos estão entendendo? E essas revelações, ela acontece na ilha de Patmos, e no capítulo 2, versículo 3, Jesus se refere a 7 igrejas, onde alguns estudiosos tentam interpretar como 7 eras na história da igreja, mas não vem ao caso. O que de fato realmente são essas 7 igrejas. O que nos interessa aqui é que Cristo fala para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Essas são as 7 igrejas da Ásia Menor. Cristo se refere especificamente a cada uma delas. Mas eu percebi algo interessante. Existe uma expressão que ele repete em todas elas. Uma expressão que fala muito ao meu coração, e esses dias o Senhor ministrou muito forte sobre essa verdade. Eu gostaria de convidá-los a nos acompanhar. Ele diz na igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Nós vamos passear um pouco aqui, tá, gente? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Depois ele fala à igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Depois ele fala à igreja de Pérgamo, versículo 17, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Agora vem a igreja de Tiatira. Ele escreve no capítulo 2, versículo 26. Ao que vencer até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barros. E agora, mais uma vez, a mesma expressão à igreja de Sardes, no versículo 5. Ao que vencer, será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei
o seu nome diante do meu Pai que está nos céus. E agora a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 12. Ao que vencer, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E agora, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele repete essa expressão: quem tem ouvidos, ouça. E logo em seguida vem essa forte expressão: ao que vencer. Você pode repetir comigo 3 vezes? Ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer. É só para ficar frisado na nossa mente e nós não venhamos esquecer. Porque há uma ênfase atribuída aqui, que não é para todos. Logo, há uma distinção de classe. E essas promessas essas das quais nós lemos aqui, que fala sobre vestiduras brancas, sobre o direito de comer do fruto da árvore da vida que nos proporciona a eternidade, sobre o direito de usar a coroa da vida, sobre o direito de comer do maná dos céus, sobre o direito de se tornar uma coluna no templo de Deus. Tudo se trata de promessas, todavia, promessas condicionais. Promessas onde há uma condição. E que condição é essa? Aos vencedores. Meus irmãos, essa expressão é tão forte que ela chama a nossa atenção para uma batalha, um conflito, uma guerra milenar, de proporções universais, de dimensões cósmicas, entre o bem e entre o mal, entre a luz e as trevas, entre anjos e demônios, entre Deus e o diabo. E eu não estou pregando aqui um dualismo, eu não estou pregando aqui uma teologia que compara Deus e o diabo como forças antagônicas, porém equivalentes. Deus está extremamente acima de Satanás. No entanto, há um conflito, há uma guerra. E na verdade, existe uma realidade espiritual, e eu costumo dizer que o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Alguns ignoram o mundo espiritual, mas o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural, porque o mundo natural é apenas um reflexo do mundo espiritual, e o mundo natural é efêmero, transitório e passageiro, mas o mundo espiritual não. O mundo espiritual é eterno. Por isso, esteja atento a essa verdade de que o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. E Jesus chama a atenção dessas igrejas, que segundo alguns estudiosos trata de eras e eras e eras no decorrer da história da cristandade. E o que eles dizem é: ao que vencer. O decreto muito bem condicionado: somente desfrutará das promessas aquele que vencer. E se trata de uma guerra, de uma batalha, de um conflito existente, que não são todos que vão desfrutar, e não são todos que vão usufruir.
Não são todos que serão beneficiados, mas somente aqueles que vencerem. A promessa é clara: aos que vencerem. E essa expressão que se repete 7 vezes, evidentemente não é em vão, não é aleatoriamente, não se trata de uma coincidência. O que Deus deseja que nós venhamos reconhecer é que estamos em guerra. Estamos em guerra e precisamos vencer. Ele nos fala da realidade da guerra que existe e ao mesmo tempo da possibilidade da vitória que há. Quantos podem dizer amém? Existe a realidade, mas existe a possibilidade da vitória a ser alcançada, a ser conquistada. Amém? E aí, querido, você que se define agora. Quem é você nessa história? Um vencedor ou um perdedor? Eu fiquei a me perguntar, ao que vencer uma classe? Os vencedores só sobem no pódio quem é vencedor. Só levanta o troféu quem é vencedor. Só recebe a medalha quem é vencedor. Só ergue o canudo do diploma quem é vencedor. Da mesma forma, essas promessas, esses benefícios são específicos aos vencedores. E quem é você nessa história? De que lado você está? E eu fiquei a me perguntar. Evidentemente, todos nós queremos ser vencedores, principalmente quando se trata da batalha mais importante da nossa existência, da prova mais importante da nossa vida. Todos nós queremos ser vencedores. Eu fiquei a me perguntar como nós podemos vencer, e fiquei procurando resposta para essa pergunta, para esse questionamento, para essa interrogação, e nós encontramos nas Escrituras, sim, como vencer. E a Bíblia vai nos dizer que nós vencemos através da fé. Você pode repetir isso comigo? Vencemos através da fé. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 4. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Existe uma guerra. Olha o que o texto nos diz em outra versão: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Viver com Deus é viver por meio da fé. E se você não tiver fé, não vai adiantar o teu relacionamento com Deus. Porque a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera, que sem fé é impossível agradar a Deus, e que é através da fé que nós compreendemos que o mundo visível foi formado do invisível, que aquilo que se vê foi formado daquilo que não se vê. Me explique isso. Não tem como explicar. Sabe por quê? Porque Deus não se explica. Não tem como explicar Deus. Um dia um homem disse: olha, eu não acredito em Deus, disse para certo pastor. E o pastor perguntou: mas como você não acredita em Deus? Eu não consigo acreditar em Deus porque eu não consigo compreender esse Deus que vocês tanto creem. E o pastor respondeu: é justamente por isso que eu creio em Deus. Porque nós não conseguimos compreendê-lo, nem conseguimos explicá-lo. Porque se conseguíssemos, ele não seria Deus. Mas ele está tão além, nós estamos tão aquém do divino, que nós não conseguimos compreender a sua grandeza. É por isso que ele é Deus, amém, irmãos? É por isso que ele é maior do que as nossas percepções, concepções. Ele é maior do que as nossas lógicas, do que as nossas razões, do que as nossas especulações, do que as nossas conjecturas. Ele é maior do que possamos confabularmos.
do que as nossas próprias elucubrações. Ele é maior. Ele é maior do que tudo isso. Agora, não podemos compreendê-lo plenamente, não podemos explicá-lo perfeitamente, mas podemos sim conviver com Ele. E é isso que Ele busca, é isso que Ele deseja, relacionamento conosco. É por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E vida cristã tem que ser através da fé, irmão. Tem que ser através da fé, que se não for através da fé, você vai achar tudo isso loucura. Porque a Bíblia diz que os homens naturais não entendem as coisas de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quer ver um detalhe aqui? Só um detalhe, questão de dízimo. Dízimo não é lei, não é obrigação, não é ordem, não é norma, não é regra. Quer que eu explique o que é dízimo? Dízimo é fé. Se você não tiver fé, você vai contribuir 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas para. Ninguém vai te pressionar, te coagir a contribuir. Mas se não for a fé movendo a sua vida a ser coparticipante da obra de Deus, não vai. Não adianta. Jejuar, orar, ler a Bíblia, isso é questão de quê, irmãos? Essas disciplinas, essas práticas cristãs são questões de quê? De fé. O justo viverá pela fé. Não é pela lógica, não é pela razão, não é pelo sina, pelo fado, pelo destino. Não é pela sorte. É pela fé. Por isso há uma maneira sim de vencermos esse mundo. Olha o que o texto nos diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esse mundo é terrível, é tenebroso, é vil. Como vencer esse mundo? Esse mundo injusto, cruel. Como? A Bíblia nos diz: esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, através da fé, nós vencemos o mundo. É por isso que quando a Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, vai dizer: pela fé subjugaram reinos, pela fé fecharam as bocas de leões, pela fé atravessaram o mar vermelho, derrubaram as muralhas, pela fé. Amém? Jesus nos diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por causa de nós. Nós também podemos vencer o mundo por causa dele. Mas o único meio de vencer esse mundo é através da fé. Quer saber de uma verdade? Eu fui informado essa manhã que tinha alguns que um dia congregaram, comungaram conosco, que estão nesse carnaval fora de época. Meu coração dói diante dessa realidade. E eu fiquei a pensar: imagina o coração de Jesus. E o que foi que aconteceu? Por que regrediram ao ponto de olhar para trás? Quer que eu explique? Faltou fé. Faltou fé. Fé para confiar em Deus, fé para acreditar em Deus, fé para permanecer em Deus, fé para ter a certeza que Deus é suficiente em sua vida. E quantas pessoas, irmãos, não procuram o plano B, C, Z, porque lhe falta fé. Fé para acreditar que Deus é a sua provisão, para que Deus é o seu sustento, para que Deus é a sua segurança, o seu refúgio, a sua fortaleza. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É através de uma vida por meio da fé. Aos que vencerem, como nós podemos vencer esse mundo? Através da fé. Somente através da fé nós conseguimos vencer esse mundo. Amém? Uma outra verdade: como vencer esse mundo? Porque estamos dentro de uma guerra. Ninguém quer sair perdedor. Ninguém se converte para se desviar. Da mesma forma, ninguém casa para se divorciar. Não é verdade? Nós temos todas aquelas expectativas, mas infelizmente alguns casam se divorciam. Um se converte e acaba se desviando.
E qual foi o problema de tudo isso? Faltou justamente fé. Fé para acreditar. Fé para confiar. A outra verdade se encontra em Apocalipse capítulo 12, versículo 16. Apocalipse 12, 16. Capítulo 12, perdão, versículo 11. Os irmãos encontraram? Olha só, vencemos através da fé, amém. Você já aprendeu que sua ferramenta aí é a fé. Seu instrumento é a fé. Que sua arma de guerra é a fé. Não foi assim que Davi venceu Golias? Golias foi ao encontro de Davi com o quê? Com espada, com armadura, com escudo, com lança. E Davi foi como? Com nada. Ele se despiu, ele se despojou. Ele dispensou tudo isso. Ele chegou para o gigante e disse: bem, se você vem contra mim, com espada, com armadura, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você conhece a história. Ele pega aquela fundazinha, aquela peteca, começa a girar e acerta logo aonde? No único lugar que podia acertar, gente. A armadura antiga dos filisteus só tinha um espaço que era testa, era fronte, pegando o nariz e a visão, para não atrapalhar a respiração e a visão do soldado. E acerta justamente lá. Mas o que nos encanta, e eu sei que você sabe disso, é que a pedra bate na testa. A lógica é que ele caísse para trás, mas ele cai de bruço, ele cai de frente. E ali nos ensina algo extraordinário, que quem derrubou Davi não foi, ou melhor, quem derrubou o gigante não foi o peso da pedra, nem a força de Davi, mas foi o poder do nosso Deus. E é pela fé que nós derrubamos os gigantes, amém? Eu não sei quantos gigantes têm se levantado em sua vida, gigante da dívida, gigante do desemprego, gigante de intriga no casamento, gigante de contenda nos relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, eu não sei. Mas saiba, querido, que é através do poder do nosso Deus que esses gigantes vão cair e o nome do Senhor será glorificado. Ao que vencer, através da fé. Agora Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: eles, pois, venceram por causa do sangue do... Amém. Gente, preste atenção que existe uma revelação da parte de Deus aqui. Uma outra forma de vencermos é através do sangue do Cordeiro. No Antigo Testamento existia o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para interceder pelo pecado de toda a nação de Israel. E naquele Santo dos Santos existia a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Dentro da arca tinha 3 coisas: a vara do sumo sacerdote Arão, que floresceu, uma concha do maná e as tábuas do mandamento. Ali era colocado dentro da arca. E quando o sumo sacerdote vinha, ele vinha com um cordeiro. Existia todos os critérios sobre esse cordeiro. Não poderia ser um cordeiro com manchas, com defeitos, com máculas. Tinha que ser um cordeiro puro. E aquele cordeiro era colocado o sangue do cordeiro sobre o propiciatório. E aquele sangue, ele cobria aquele propiciatório para que Deus, quando viesse, olhasse para os mandamentos, que são 10, e percebesse de fato que nenhum homem cumpre os 10 mandamentos. Então a ira de Deus, por isso que a Bíblia diz: a letra mata. Então aquele que peca morre, o salário do pecado é morte. O homem devia morrer, mas quando Deus olhava o sangue do cordeiro, por isso que o nome propiciatório, Deus se tornava propício, por causa do sangue do cordeiro. Agora veja um detalhe: era por causa do sangue do cordeiro. Era por causa do sangue do cordeiro. E que cordeiro é esse? É a tipologia do que Cristo faria na cruz do Calvário. É por isso que João Batista, quando vê Jesus pela primeira vez, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque
O que eu estou querendo dizer isso é que nós entramos na presença de Deus não é pelo que nós somos, pelo que nós temos ou pelo que nós podemos. É por causa do sangue do Cordeiro na nossa vida. Você lembra da 10ª praga do Egito? Qual foi a instrução de Deus para o povo, para os hebreus? Pega um cordeiro, mata e com seu sangue coloca sobre as portas, sobre os umbrais da porta. E o anjo da morte vai passar à meia-noite, e a casa que não estiver coberta com esse sangue, os primogênitos morrerão. E a Bíblia nos descreve que isso aconteceu, e houve choro no Egito como nunca aconteceu. Porque a casa que não tinha o sangue do cordeiro, o anjo entrava lá e destruía, o anjo da morte tragava. Mas a casa que tinha o anjo do cordeiro era protegida. É por isso que diz aquela canção, não se trata sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É por causa do sangue do Cordeiro. Aí hoje eu e você temos liberdade, permissão de entrarmos na presença de Deus, mas não é porque você é bom, não é porque você é digno, não é porque você é justo, é por causa do sangue do Cordeiro. Porque deixa eu te dizer uma verdade, nem os anjos são dignos de entrar na presença de Deus. Você já leu Isaías capítulo 6, quando nos fala sobre os querubins? 6 asas, com 2 eles voam, com outras 2 eles cobrem os seus pés, que significa reverência. Com as outras 2 eles cobrem sua face. Eles não olham para Deus, porque eles não se sentem dignos de olhar para Deus. E sabe o que é que eles falam um com o outro? Como se Deus estivesse atrás. Eles dizem, Santo, 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 Santo é o Senhor. Diz, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é totalmente separado. Então, meu querido, nós temos sim essa liberdade de entrarmos na presença do Senhor, mas não é sobre nós. É assim que diz a canção, não é sobre, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Não se trata do que é o sangue do Cordeiro. Caso contrário, nós seríamos fulminados em sua presença. Você perceberá comigo que os critérios estão relacionados ao Cordeiro. O Cordeiro tem que ser puro. Não pode haver máculas, nem manchas, nem defeito. É por isso que quando nós entramos na presença de Deus, sabe o que é que Deus vê? Não é nossa voz rouca, desafinada, subtonando, com os pensamentos cheios de defeitos, né? Sabe o que é que Deus vê? É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus por isso? É por isso que Deus, na sua misericórdia, visita a sua igreja por meio dos louvores e manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, por causa do sangue do Cordeiro. Caso contrário, deixa eu te dizer algo, para você ficar bem escandalizado mesmo, para você ficar horrorizado. Você sabia que a Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça não passam diante de Deus como trapos de imundícia? Caso contrário, sua moral só vai lhe tornar um moralista. Sua legalidade vai se tornar apenas um legalista. Você pode ser quem for, impecável, incorruptível, mas se não for o sangue do Cordeiro, trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Naquela época as mulheres não tinham absorvente. Quando elas entravam no ciclo menstrual, elas pegavam um trapo, usavam. Depois que não prestava mais, elas jogavam fora. E aquilo era chamado trapo de imundícia. Serve para quê? Para nada, né? Jesus está dizendo que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Fede. Fede. É por isso que Jesus reprovou os fariseus religiosos do seu tempo, chamando eles de quê? Sepulcro caiado. Você vai no cemitério e você vê aqueles mausoléus, aqueles túmulos, aquelas tumbas, por fora bonitas. Quando eu estive em Buenos Aires, no cemitério da Recoleta, da alta oligarquia do povo argentino, sabe, os túmulos lá, tinham túmulos
pedras preciosas, caríssimos, mas por dentro, podridão. Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado. E sabe qual é o sentido de sepulcro caiado? É que antigamente as pessoas jogavam cal sobre o sepulcro, para lhe dar uma beleza a mais. Aí Jesus diz, olha, sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, mas por dentro nada presta, por dentro nada serve, por dentro tudo fede. Então, a nossa vitória é pelo sangue. Olha o que o texto nos diz, eles pois venceram por causa do sangue. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o que rasgou o véu de cima para baixo, de dentro para fora. É por isso que nós temos livre acesso à sua presença em todo lugar, em toda hora. Basta clamar ao seu nome. Aleluia! Outra verdade sobre a nossa vitória está nesse mesmo texto. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A terceira verdade, que vencemos através do testemunho da palavra. Essa palavra aqui, irmãos, ó, ela é poderosa. Há poder nessa palavra. Essa palavra tem poder. E a Bíblia diz, eles pois venceram por causa do testemunho da palavra. Você sabe como foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Depois de 40 dias sem se alimentar. Se você for perceber, o diabo é insistente. Ele tentar Jesus 3 vezes. Sabe o que foi que Jesus disse a ele todas as vezes? Está escrito. Segunda vez, está escrito. Na terceira vez, está escrito. Jesus venceu o diabo através da palavra. Através da palavra. E não se iluda, Satanás conhece a palavra e ele tenta deturpar a palavra. Quando ele vai ao encontro de Jesus, ele sempre oferece aquilo que nós precisamos. Ele vai no nosso ponto fraco, nas nossas fraquezas. Ele sabia que Jesus estava com fome, o que é que ele oferece a Jesus? Já que és filho de Deus, ele questiona a identidade de Jesus. Assim, ele continua agindo, questionando a nossa identidade como filho de Deus. Já que és filho de Deus, por que não transforma essa pedra em pães? Jesus refuta na palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Depois ele diz bem assim, por que tu não te lança do pináculo do templo? Porque está escrito, ele cita, sabe o que? Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem para te proteger em todos os caminhos. Mas Jesus conhece também a palavra e ele refuta a palavra pela própria palavra. Ele diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe como foi que o diabo enganou Adão e Eva no Éden? Através da palavra. É uma coisa pior do que a mentira, uma verdade incompleta. Você sabia que Satanás não mentiu no Éden? Não mentiu. Ele chegou para Eva e disse bem assim, o que foi que Deus te disse? Eva disse, olha, Deus me disse que se eu comer deste fruto, serei semelhante a ele, conhecedor do bem e do mal, porém morrerei. Aí agora vem a serpente, Satanás disfarçado na serpente, e diz, se você comer, você será semelhante a ele. Mas esqueceu de completar a verdade. Porém morrerás. Você está percebendo como Satanás é sagaz? E por que eu estou dando essa ênfase? Porque a Bíblia diz que o anticristo, o falso profeta, a besta, que há de vir nos últimos tempos, sabe de onde elas surgirão? É do meio da religiosidade, usando a palavra. Da mesma forma que aconteceu no Éden, vai acontecer nos últimos dias. Os irmãos estão entendendo? Posso ouvir um amém? Mas nós venceremos através do testemunho
da palavra que não pode mentir, da palavra que não pode falhar, da palavra que não volta atrás, da palavra que é fiel, da palavra que é verdadeira, da palavra que liberta, da palavra que conforta, da palavra que consola, da palavra que é espada de Deus. É quando você não abre mão da palavra por meio de ideologias que vem surgindo a cada era, tentando justamente destruir o princípio da palavra. É quando você permanece firme, porque Jesus disse: olha, céu e terra passará, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Eles venceram por causa da palavra. E agora, querido, entre todas aquelas promessas que eu citei no início, eu quero te convidar novamente a abrir a Bíblia em Apocalipse 3. Existe uma que chama a minha atenção, que eu deixei para compartilhar contigo no final. Apocalipse 3, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Assim está escrito: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça. O Espírito diz às igrejas. Essa é a última promessa às igrejas. E essa é a promessa mais importante. Sabe por quê? Tudo que Satanás quis e tentou, por usurpação, foi sentar no trono de Deus. E aquilo que eu e você nunca sequer almejamos, nunca sequer passou pela minha cabeça, tamanha audácia, Ele vai fazer com que aconteça. A Bíblia nos diz, está escrito, Ele vai fazer com que nós venhamos nos assentar no seu trono, assim como Ele sentou no trono do Pai. Não é forte isso, gente? Por gentileza, projeção, volta um verso. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aquilo que Satanás mais quis, mais ambicionou, mais, cobiçou e usurpou, tentou usurpar, Deus vai nos dar gratuitamente, gentilmente, cordialmente. Eu lembro que um dia um empresário bem conhecido nessa cidade me chamou para ir ao seu escritório. Quando chegamos no seu escritório, ele disse à secretária: por favor, diga que eu estou ocupado, não vou atender ninguém. Entramos no seu escritório, ele fechou a porta para não ser interrompido. Ele pegou sua cadeira diante da sua mesa e ele disse: pastor, por favor, sente aqui. Eu me senti constrangido, né? Mas fique à vontade, eu sento aqui. Então, por favor, sente aqui. Atendi ele, sentei naquela cadeira e ele ficou sentado, nem nas outras duas cadeiras, ficou sentado no sofá e ali a gente ficou conversando. E eu fiquei pensando, por que ele quis que eu sentasse na cadeira dele? E aí eu vim a compreender que ele queria de alguma forma me honrar, de alguma forma demonstrar respeito, demonstrar consideração. E é justamente isso que Jesus há de fazer por nós, os vencedores. É uma forma de te respeitar, é uma forma de te honrar perante os céus e a terra, anjos, principados e potestades. É dizer: sente aqui na minha cadeira. Sente aqui na minha cadeira. Amém, amados? É esse o lugar que Deus tem preparado para nós, é nesse lugar que nós vamos nos assentar. E aqui eu quero te dizer algo a mais que existe no meu coração. A Bíblia nos diz em Romanos 8:37, e por meio destas coisas somos mais do que... Somos o quê? Somos vencedores? A Bíblia não nos chama de vencedores, a Bíblia nos chama de mais do que vencedores. E a pergunta agora é: o que é vencedor?
Sabe qual é a raiz etimológica dessa palavra vencedor? Aquele que vence a dor. Vencedores. Bonito, né? Mas quem são os vencedores? São aqueles que vencem as dores. Quem são esses que vencem as dores? Vencedores. Quando a Bíblia fala sobre que somos mais que vencedores, é que nenhuma dor neste mundo poderá nos impedir de servir ao nosso Deus. Venceremos as dores das perseguições. Venceremos as dores das aflições. Venceremos as dores das oposições. Venceremos as dores das tentações. Venceremos as dores dos insultos. Venceremos todas as dores que vierem, porque em Cristo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nos amou. Nenhuma dor vai nos impedir, nenhuma dor vai nos deter, nenhuma dor vai nos limitar, nenhuma dor vai nos paralisar. Eu estou aqui ao lado de pessoas que são vencedores. Eu olho para a Raíssa, vencedora, está vencendo a sua dor para estar aqui adorando a Deus. Eu olho para a Gisele, você não tem a noção de quantas lutas essa mulher tem passado, mas é uma vencedora, por amor a Cristo, ela tem vencido todas as dores. Porque vencedor é homem de cicatriz, é homem de marcas, é homem de lágrimas, é homem de luta, é homem de guerra, é homem de batalha, é homem que não desiste, mas persiste e persevera até o fim. Esse que é o vencedor de Deus. Esse que é o vencedor de Deus. Olha, escuta só, meu querido, o meu herói não faz parte dos Vingadores nem da Liga da Justiça. O meu herói não veste uma camisa amarela representando uma seleção do Canarinho. Meu herói é outro. O meu herói é homens de dores, a Bíblia diz. Esse é o meu herói. A Bíblia, quando vai falar sobre Cristo sofredor, em Isaías 53, sabe como é que diz? Acerca de Cristo. Diz o seguinte: quem crê em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, pois foi subindo como renovo perante Ele, e como uma raiz de terra seca, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer, um homem a quem os homens escondem o rosto. Dele não fizemos caso, mas certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputávamos como ferido, aflito de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode aplaudir. Ele é o meu herói, é o seu herói, é o nosso herói. Aleluia. Pode se colocar em pé, querido. E a pergunta aqui é: por que Cristo é o nosso herói? Sabe por quê, irmãos? Porque Isaías 53 descreve Jesus, sabe como que? Homens de dores. Ei, escuta, por amar tanto você, Ele venceu a dor da cruz. Por amar tanto você, Ele venceu a dor da coroa de espinhos. Por amar tanto você, Ele venceu os pregos cravados em suas mãos, em seus pés. Por amar tanto você, Ele venceu a dor do insulto, do desprezo, da injustiça, de todo ultraje, de toda afronta. Ele venceu todas as dores. Todas as dores. Por isso que eu olho para Cristo e nele vejo o meu herói, o meu vencedor.
vencedor. Aquele que venceu todas as dores por mim. Aquele que venceu todas as dores por nós. O meu herói me conhece. Eu não peço autógrafo de quem não me conhece. Eu não pago ingresso para ver quem não se importa comigo. Eu não visto abadá de quem não me dá a mínima. Não compro CDs de quem não tem a mínima noção da minha existência. Você entende o que eu estou falando? Existem fãs fanáticos. Existem pessoas loucas, alucinadas pelo seu artista predileto, seja um cantor, seja um ator, seja um jogador, seja um atleta, seja lá quem for. O meu vencedor é outro. O meu herói é outro. O seu nome é Jesus, que morreu por nós, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo pelas nossas vidas, e em breve voltará a esse lugar para nos buscar e nos levar ao lugar da sua presença. Esse é o meu vencedor. É por Ele que eu vivo. É por Ele que eu luto, que eu caminho. É por Ele. E tudo que eu espero um dia, no fim da jornada terrena e humana que nós temos, é ouvir essa voz que diz: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de assentar no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Isso é o que eu mais busco, o que eu mais anseio, é estar na categoria de vencedores. Vencedores por amor a Cristo, vencedores que desprezaram esse mundo, vencedores que carregaram a cruz, vencedores que desprezaram a sua carne, vencedores que perseveraram até o fim, vencedores que não se envergonharam do Evangelho, vencedores que amaram a palavra da verdade, vencedores. Ao que vencer. Sabe, irmão, eu quero te encontrar nesse dia, e eu quero olhar para você e dizer: que bom que você venceu, que bom que nada te fez desistir, que bom que você não voltou atrás. Aleluia, aleluia. Não se trata sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para ser
sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós e nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Porque dele, no meio dele, para ele. Porque dele são todas oh Senhor, porque meio dele são todas Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores, nas maiores, nas maiores. Hosana, 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 porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Oh, aleluia. Porque dele, por meio dele, são todas as coisas. Oh, tu és santo. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, você.
alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores, nas maiores, nas maiores. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores Hosana nas maiores alturas. Sim, Senhor, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Santo, 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 é tudo sobre você. Tudo para você. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.